Hoje nós vamos ver os tipos de atributos, né? Então, eu vou colocar alguns comentários aqui e aí a gente vai explicar esses tipos de atributos, tá? Eu vou tentar usar uma linguagem mais simples para trabalhar tipos de atributos e as formas normais, tá? Para não ficar muito preso a modelo matemático, porque senão a aula fica assim, muito enrolada, principalmente para mim que sou péssimo em matemática, tá? Olha, vamos colocar aqui. Tipos de atributos. Nós temos um atributo que é simples, nós temos o atributo que é composto, ou, em alguns casos, também é chamado de multivalorado. Nós temos o atributo de, vamos colocar aqui, de relacionamento. Nós temos o atributo que é chamado de determinante. Deixa eu ver. O que é chamado de chave estrangeira. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo de um. Mas uma hora vai vir, tá? Atributo simples, eu vou colocar assim, é a maioria dos atributos, tá? Eles são os atributos que vocês geralmente usam, por exemplo, nome, e-mail, coisas do tipo. São atributos simples, tá? Composto, vamos colocar aqui uma definição para ele, né? Eu vou excluir ele dos demais. Vou colocar aqui, ó, o que não estiver em outra classificação será o simples. Beleza? O que não for composto de relacionamento, determinante ou chave estrangeira é o atributo simples. Composto ou multivalorado são atributos que têm mais que um valor. E aí a gente tem que explicar isso aí. Olha só. O atributo composto ou multivalorado é o atributo que tem mais de um valor, tá? Só que esse mais de um valor é do mesmo tipo. Por exemplo, todo atributo, e aí eu já vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, formas normais. Essas formas normais, elas dizem sobre regras matemáticas de teoria de conjuntos para que você não tenha a mesma informação dentro do banco de dados em mais de um lugar. Tá certo? Então, o que acontece? A pior coisa para um cara que toma conta de banco de dados, né, um analista de banco de dados, é que ele não pode confiar na informação que ele tem. Tá certo? Então, você imagina o seguinte: cada compra que você faz, eu pego de novo seus dados e coloco o seu endereço. Certo? Aí, um dia você mudou de endereço. Pronto, a partir de agora eu tenho 2 endereços. Qual deles que eu vou confiar? Então, a pior coisa que tem para o cara que toma conta de banco de dados é que a informação dele não seja confiável. Tá certo? E para a informação ser confiável, eu só posso ter uma. Ela só pode estar em um lugar.
Então, se eu tenho informação de endereço, eu vou ter um local só com informação de endereço. Uma tabela só, alguns atributos para contar como endereço. Então eu não posso ter endereço a cada compra, tá beleza? Eu posso ter sim endereços de entrega para cada compra, mas da pessoa que comprou, estão entendendo a diferença? Então a primeira forma normal, ela diz que todo atributo deve ser atômico. O que significa isso? Indivisível. E aí eu estou falando isso aqui, eu estou mostrando a primeira regra normal para você não confundir com atributo composto. Vou dar um exemplo aqui, ó, de um atributo composto. Você vai fazer seu cadastro e aí tem lá, telefone. Vamos dizer que você pode ter mais que um telefone. Você pode ter o telefone no seu residencial, o celular, um telefone de uma vizinha fofoqueira, que é o telefone de recado. Você pode ter outro telefone de emergência. Mas todos esses valores são telefone. Entendeu? Todos eles são telefone. É telefone para alguma finalidade. Um é celular, o outro é o residencial, o outro é o de emergência, o outro é de recado. Mas todos eles são telefones. Então, isso aqui é um atributo multivalorado. É um atributo que eu posso colocar várias informações ali, mas todas elas são da mesma coisa, número de telefone. Beleza? Não confunda com o que o pessoal faz na maioria dos bancos de dados. Eles colocam um atributo assim, ó. Endereço. Esse é o atributo. Pô, endereço tem várias informações ali dentro. Tipo do logradouro, para eu saber se é rua, avenida, praça, rodovia, viela. O nome do logradouro, que aí é o nome da rua, da praça, da rodovia. O número, complemento, bairro, cidade, CEP, estado. Tudo isso está embutido no endereço. Veja que são informações diferentes. Então, esse atributo endereço, ele não é um atributo composto e ele está errado. Por quê? Porque ele não se encaixa na primeira forma normal, que é o atributo tem que ser atômico. Eu não posso dividir o valor do atributo em pequenos valores diferentes um do outro. Pequenas coisas que são informações diferentes uma da outra. Estão entendendo a diferença? Entenderam a diferença? Então, o atributo composto ou multivalorado eu posso ter. E aí depois, daqui a pouco, a gente vai mostrar como é que faz ele no banco de dados. Mas eu tenho que ter a noção do que é o multivalorado e o que eu estou colocando um monte de coisa num campo só. Sabe por que isso aqui não pode? Porque daqui a pouco eu quero fazer assim, eu quero fazer um mail list de, sei lá, para usuários ou para jogadores que são de uma determinada cidade, porque eu quero lançar uma feature nova no meu jogo e eu estou usando essa cidade para testar porque eu já tenho uma infraestrutura melhor nela. Beleza, só que se eu coloquei lá um campo endereço, está todo mundo no mesmo endereço. A informação do nome da cidade está dentro daquele campo, mas ela está escondida ali. Por quê? Porque tem nome da rua, tem número, tem complemento, tem bairro, tem tudo ali dentro. Então eu não consigo, na hora de fazer um select, eu não consigo colocar where cidade igual a tal, para eu pegar só os jogadores daquela cidade. Estão entendendo? A informação está lá no campo, e tem um atributo que contém a informação, mas na hora de eu fazer uma consulta, eu não consigo, porque eu coloquei 2, 3, 4 informações no mesmo atributo
e aí eu não consigo fazer um where para selecionar só um valor daquele atributo. Entenderam a jogada? Hein, galera? Sim? Beleza. Então não confunda eles. De relacionamento. Atributos de relacionamento são os que não pertencem a uma entidade específica. Ele vai pertencer ao encontro dessas entidades. Quando houver um relacionamento entre duas ou mais entidades, vai ter aquele relacionamento. Então, não pertence a nenhuma entidade, mas acontecem quando duas ou mais entidades se relacionam. Então, olha lá, é o caso de, por exemplo, assim, vamos dizer que eu armazeno informações de objetos que o teu jogador lá foi coletando ao longo do caminho. Pô, esses objetos que ele foi coletando, essa coleta aconteceu durante alguma partida. Tá certo? Então, quando o teu jogador participa de uma partida, só nesse momento ele pode coletar objetos, né, dentro do campo. Então, só acontece aquele relacionamento, só acontece aquele atributo, eu só consigo preencher ele quando um jogador está participando de uma partida. Tá tranquilo? Então não pertence aqueles atributos, né? Ele não pertence a jogador, né? Porque não é do jogador, e não pertence à partida, porque tem mais jogadores dentro de uma mesma partida. Então é o relacionamento entre jogador e partida que é o momento em que eu posso adicionar aqueles valores, ou seja, aqueles objetos que estão sendo coletados. Estão entendendo a parada? Ou, por exemplo, partida com data e hora. Quer dizer, a data e a hora que o jogador fez alguma coisa dentro da partida. Então não é nem do jogador e nem da partida. A partida está rolando lá e aí um jogador se logou. Então, o login daquele jogador, a entrada daquele jogador numa partida, imagina que seja um MMO. A entrada do jogador dentro daquela partida foi num horário específico, porque a partida estava rolando lá indefinidamente. Um jogador entra, o outro sai, mas o horário que o cara entra na partida, ele é do relacionamento do jogador com a partida. Beleza? Tranquilo? Atributo determinante, eu estou falando de chave primária. E aí, não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Os nomes são parecidos, mas são totalmente diferentes. Eu tenho chave primária que pode ser simples e tem chave primária que pode ser composta. Então, a chave primária simples, eu consigo fazer a chave primária usando um único atributo. Por exemplo, eu posso colocar como chave primária o CPF do jogador. Então, só o CPF já basta, porque eu sei que não vai ter CPF igual entre todos os meus jogadores. Eu posso dar um ID, um código para o cara. Agora, eu posso ter uma chave primária composta. O que é a chave primária composta? Eu preciso de mais de um campo para aquele conjunto de campos se tornar chave primária. Beleza? Então, eu preciso de mais de um conjunto de campos para que lá se tornar a chave primária. Vou dar um exemplo
que não tem nada a ver com jogo, tá? Nada a ver. Vou dar uma de... não vou nem falar de quê. Vamos pensar no seguinte. Você está indo no supermercado fazer compra, tá certo? Imagina que você pegou o teu carrinho e foi comprando as coisas, passeando pelo supermercado e colocando itens no teu carrinho, tá certo? Aí, vamos dizer que quando você foi passar no caixa, o caixa abriu a tua compra ou a venda para você, tá certo? Então, aí vamos pensar no seguinte. O caixa abriu a venda para você. Tá vendo? Uma compra pode ter vários itens e um mesmo item pode estar em várias compras. Tá certo? Então, N para N, esse cara aqui do meio virou um relacionamento. Certo? Eu tenho vários atributos aqui. E aqui, nesse itens, vai ter também a sua chave primária. Tá certo? Bom, vamos dizer que eu estou assim, ó. Eu estou realizando a compra número 1. Tá certo? Então, ó, o código da compra lá é 1. E aí eu tenho produtos que eu estou comprando. Beleza. Então eu estou passando vários produtos lá. Aí, logo de cara, eu passei uma lata de óleo. Hoje em dia nem fala lata, né? Eu tô velho pra cacete. É um pet lá de óleo. Passei lá um pet de óleo. O código do produto é 156. Só que eu não juntei, né, todos os pets de óleo para a menina que está no caixa colocar assim, ó, 5 pets, né, 5 itens do código 156. 5 itens do produto 156. Eu não fiz isso. Então, o que aconteceu? Eu passei um e aí estou tirando a compra do carrinho para passar no caixa e lá na frente passou outro. Então, eu tenho na compra 1 os produtos olha lá, repetiu o código dos dois produtos. Tá vendo? Óleo e óleo. Beleza? Se eu for pegar aqui, olha, chave primária de produto vem para cá como chave estrangeira. Chave primária, aliás, de compra, né, vem para cá como chave estrangeira. Chave primária de produto vem para cá como chave estrangeira. Eu posso colocar as duas chaves estrangeiras aqui como chave primária. Tá? Eu posso aproveitar, fazer o papel da chave estrangeira, colocar o mesmo campo como chave estrangeira e chave primária. Então, qual seria a chave primária da tabela itens? Seria compra, ó, e produto. Compra e produto. Então, logo, eu teria um item com a chave 1, 156, um item com a chave 1, 38, um item com a chave 1, 16 e pau. Um item com a chave 1, 156. Tá vendo que a minha chave primária repetiu? Beleza? Então, a chave primária não pode se repetir. Tá certo? Ah, então qual é a solução? Beleza. Na tabela itens, ó, isso na tabela itens, eu poderia fazer de diversas formas, mas eu poderia colocar aqui, ó, um código e aí
ficaria essa chave composta de três atributos para fazer minha chave primária. Então, ela ia ficar assim, ó. O meu código é autonumerado, então ele ia ficar assim, ó. Tá vendo que agora a minha chave primária não está mais repetida? Por quê? Uma chave primária composta, ela só é considerada igual se toda a chave se repetir. Como aqui, ó, aqui só 2 atributos se repetiram. Só 2 atributos se repetiram. E eu coloquei esse outro aqui, que ele eu tenho certeza que não vai repetir. Então eu poderia fazer uma chave assim, tá? O exemplo não está muito bem dentro da área de jogos, né? Aliás, a não ser que você for fazer um joguinho de supermercado, né? Igual eu vi apresentando pro NPD esses dias aí, a galera estava fazendo um joguinho de supermercado. Eu não entendi muito bem o jogo não, mas um cliente dá porrada no outro, faz uma bagunça danada. E a galera está comprando. Então... Oi? É, por aí. Então, o que acontece? O atributo determinante, ele é chave primária. Então, essa chave primária, ela pode ser simples ou composta. Então, a composta usa mais de um atributo para fazer a chave primária. Beleza? Tranquilo? E chave estrangeira, olha só, se eu tenho a chave primária dessas duas formas aqui, como simples ou composta, da mesma forma eu tenho chave estrangeira. Tá certo? Então eu tenho chave estrangeira simples, ou seja, aquela chave estrangeira simples, ela veio de uma tabela onde havia uma chave primária simples, tá? Se eu tiver uma chave estrangeira que veio de uma tabela onde a chave é composta, então imagina que aqui, nesse nosso caso, eu tenha, por exemplo, eu tenha, sei lá, alguma coisa que se relacione com aqueles itens da compra. Eu estou dando uma enrolada porque, não sei se vocês notaram, meu computador travou. Se eu tiver, por exemplo, uma tabela que a chave primária é composta, por exemplo, de 3 atributos, e eu tiver que relacionar essa tabela com uma outra tabela, eu tenho que criar uma chave estrangeira nessa outra tabela com 3 atributos. Cada um para receber um campo da tabela, tá? Não pode fazer bagunça de 3 para 1, não. Então, se eu tenho uma chave composta de 2 atributos, onde ela for chave estrangeira, eu tenho que criar 2 atributos. Por quê? Porque a chave estrangeira, ela verifica se aquele valor que você está colocando nela existe na tabela onde ela é chave primária. Então, se eu tenho 3 atributos na primária, eu tenho que ter 3 na estrangeira. Se eu tenho 10 atributos na primária, eu tenho que ter 10 na estrangeira. Tá beleza? Que é 1 para 1. Não pode fazer bagunça de casar um monte, não. Tá beleza? Tranquilo? Bom, então, vamos lá. Eu vou criar uma tabela teste aqui, ó. Não, vou criar uma tabela direitinho aqui. E caramba, agora que eu... Ó, vamos colocar aqui, só para dar nomes diferentes. E eu não vou me estender muito, não. Eu vou tentar colocar todos os exemplos aqui da forma mais curta, mesmo que não faça muito sentido, tá bom? Então, olha só.
Ó, eu tenho aqui, ó, código. Ele é uma primary key. Então, esse cara é um atributo determinante. Tá beleza? Por quê? Porque ele determina, dado um número de código, eu só tenho um cliente. Então, ele determina uma linha da tabela. Tá certo? De forma única. Nome. Pô, é um atributo simples. Tá? Por quê? Vamos pegar por exclusão. Ele não se encaixa em nenhum dos outros tipos de atributo. Tá certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Se lá no meu modelo, eu criei aqui, olha, aqui, ó, atributo multivalorado. Se eu criei aqui, ó, tá vendo? Um atributo multivalorado que eu vou chamar de... vou colocar aqui, não tem nada a ver com a tabela, mas ó, telefone. Tá certo? Então, eu sei que eu tenho vários telefones. Tá? E aí aqui provavelmente eu consigo criar mais. Mas enfim, vamos dizer que eu sei que eu tenho vários telefones. Aí, como é que eu vou implementar esse atributo multivalorado aqui? Primeira forma de eu implementar. Eu posso ter no máximo 3 telefones. No máximo 3. Tá? Que vão ser, por exemplo, o residencial, o celular e o de recado. Então, na hora de eu criar minha tabela, eu vou colocar aqui, ó, residencial. Ih, caramba. Mais 24, 10. Mais a máscara, 11, 12, 13. Eu estou colocando espaço aqui com máscara, tá? Residencial, celular, máscara e DDD. E recado. Então, essa é uma forma de eu implementar o multivalorado. Eu sei que eu tenho até 3, tá certo? Eu tenho até 3. Então, na hora, eu vou criar um atributo simples para cada um na mesma tabela. Tá? Eu poderia ter colocado telefone 1, telefone 2, telefone 3. Tá? Então, eu defini um multivalorado lá no meu modelo, só que aqui eu sei que esse multivalorado eu tenho no máximo 3. Então, eu posso criar um campo para cada um. Beleza. Outra forma de eu fazer é eu fazer assim, olha. Um relacionamento de 1 para N. Ó. De 1 para N. E essa tabela aqui, se é a tabela telefones. Beleza? Então aí para um cliente eu posso relacionar ele com quantos telefones eu quiser. Tá tranquilo? Então, vamos dizer que eu tenha, sei lá, vamos pegar o mesmo caso do telefone, que aí eu vou fazer de 2 formas. Beleza? Então, olha lá, essa é uma outra forma de eu implementar o multivalorado, tá vendo? Aqui, se eu implementar dessa forma, eu estou restringindo
que eu posso ter no máximo 3 telefones. Só que aí, se eu para cada cliente. Só que aí, se eu falar assim, o cara pode ter quantos telefones ele quiser. Então, eu não posso ficar criando atributos indefinidamente na tabela cliente, porque eu não sei quantos telefones o cara pode ter. Então, a melhor forma de eu fazer é criar uma tabela de 1 para N, tá? E aí eu adicionar números de telefone e relacionar cada número com o cliente. Então aí eu posso colocar milhões de números de telefone para um cliente só. Beleza? E aí isso aí fica aberto. Entenderam a ideia? Hein, galera? Entenderam a ideia? Ficou dúvida nisso aí? Quando usar cada um? Deixa eu ver aqui. O atributo composto, nós fizemos ele... Deixa eu ver se a gente já fez ele aqui, porque ele é mais chatinho de fazer. Então eu quero ver se a gente já fez. Eu acho que a gente fez ele aqui no casamento, hein? Aqui, ó. Nós fizemos o atributo composto aqui no casamento, olha lá. Início e fim. Tá vendo? Os dois atributos, eles só acontecem no relacionamento que é o casamento. Então ele não é nem do homem nem da mulher. Ele é do casamento. Então, quando você identifica que o atributo está na relação e não numa tabela nem na outra, ele é um atributo de relacionamento. Chave estrangeira, né? A gente fez aqui agora, ó, que foi esse aqui, ó. Chave estrangeira, né? E aí só ficou faltando eu mostrar para vocês como é que eu faço a chave primária e chave composta aliás, a chave primária composta e chave estrangeira composta entre as tabelas. Então, olha só, eu vou usar uma coisa que não tem nada a ver, mas é só para mostrar o código para vocês, tá? Vamos dizer que aqui, olha, eu tenha código 1 e código 2 como chave primária. Então, como é que eu vou fazer? Olha lá, eu tenho código 1 e código 2 como chave primária. Então, como é que eu vou definir que esses dois campos são chave primária? Eu vou definir assim, olha. Constraint pk cliente. Olha lá, criei a constraint pk cliente. Aí vou dizer qual é o tipo dela. É primary key. Ela está sendo aplicada aos campos código 1 e código 2. Beleza? Então lá, acabei de criar uma chave primária concatenada. Tá vendo? Eu não posso colocar ela aqui, ó. Se eu colocar primary key aqui, primary key, ele vai executar uma linha por vez, vai dar mangue. Então, nesses casos, quando a minha chave primária é composta, eu tenho que criar na mão, lá embaixo, uma constraint, dar nome para ela, dizer que ela é do tipo primary key e colocar os atributos dessa constraint na ordem que eu quero. Beleza? Da mesma forma, se eu quiser relacionar essa constraint, ó, cliente 1
eu vou colocar de propósito aqui, ó, cliente 2, cliente 1. Tá vendo? Então, quando eu for relacionar com a outra tabela, eu tenho que colocar eles na mesma ordem. Tá vendo? Eu tenho que colocar na mesma ordem. Não importa se aqui dentro da minha tabela eu coloquei em ordem diferente, tá? Onde é chave estrangeira, não importa. Então, eu sempre vou ter que colocar na ordem que eu defini na tabela onde é chave primária. Se eu coloquei código 1, código 2, eu vou relacionar com cliente 1, cliente 2. Mesmo que eu tenha colocado aqui, ó, no corpo da tabela cliente 2, cliente 1. Tá vendo? Eu inverti a ordem, mas na hora de eu mostrar o relacionamento é dessa forma. E na hora de eu colocar esse relacionamento, ele só é considerado repetido, né, se os dois campos, nesse caso, se repetirem. Tá? Mas se o par de campos não se repetir, a chave primária é considerada uma chave diferente. Tá tranquilo? Beleza? Galera, entendido isso aí? Bom, então aqui, ó, matamos isso aqui tudo. Agora vamos para as outras duas formas normais que a gente tem que ver. Ó, a outra é o seguinte: todo atributo deve ser dependente da chave primária. Então, o que significa isso? Nenhum atributo, para eu descobrir o valor dele, eu posso depender da chave, eu posso depender de outro atributo. Tá certo? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu pensar assim, pessoa, telefone. Aí eu tenho a pessoa lá, João, telefone, vou inventar um número de telefone aqui, José, aí vou inventar outro número aqui. Beleza. Aí eu vou fazer uma venda de um item. Então eu tenho lá, eu tenho uma tabela lá que eu vou fazer venda de itens dos meus jogos. Então, nessa tabela venda de itens, eu não posso colocar aqui, ó, os atributos pessoa e telefone. Por que eu não posso? Pô, você concorda que, dada a pessoa ser João, o telefone dela é esse aqui? Ih, caramba. Valeu. Você concorda que, olha só, se a pessoa for João, eu já sei que o telefone dela é esse aqui? Então, pô, se eu tenho lá
se eu tenho lá isso aqui, se eu tenho lá isso aqui, pô, eu não preciso colocar esses dois atributos. Eu coloco aqui, código do jogador. O código do jogador é 1. Pô, qual é o telefone desse cara? Tá lá, na tabela de jogador. Qual é o nome do cara? Tá lá na tabela de jogador. Então, todos os atributos, eles têm que depender da chave primária. Certo? Então, eu não posso colocar um atributo que não dependa da chave primária. E, às vezes, essa dependência ela não é tão clara. Vamos pegar um outro exemplo. Esse, infelizmente, não tem nada a ver com o jogo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, olha. Eu tenho um produto e esse produto, ele tem... Eu tenho nesse produto, vou chamar um produto X. Eu tenho nesse produto, eu tenho 30 caixas dele. Eu tenho em cada caixa 10 unidades. Porém, eu vendo esse produto a unidade. Beleza? Eu vendo a unidade. Eu preciso do atributo estoque? Sim ou não? Muito bem. Eu não posso colocar o atributo estoque. Olha só. Isso aqui é considerado que esse estoque depende desses dois atributos. Eu posso ter aqui, por exemplo, 500 no estoque? Não. Por que eu não posso ter 500 no estoque? Oi? Então, 30 vezes 10 é? 300. Então, quanto que eu posso ter de estoque? O meu estoque, eu sei que é entre 291 e 300. Por quê? Porque eu sei que eu tenho 29 caixas fechadas e a última ela pode estar fechada, que aí forma 300, ou ela já pode estar aberta e eu estou vendendo ela. Certo? Então eu posso ter entre 291 e 300. Então esse atributo estoque aqui, ele depende desses dois atributos aqui. Mesmo que o valor não seja o exato. Tá beleza? Mesmo que o valor não seja o exato. Eu tenho uma margem de erro ali. Mas o fato é que o estoque está dependendo dos outros dois. Então o que eu faço? Ou eu vou controlar meu estoque, eu tenho que decidir o que eu quero na vida. Ou eu vou controlar meu estoque por caixa, ou eu vou controlar meu estoque por unidade. Beleza? Eu não posso controlar meu estoque pelos dois. Por quê? Porque vai dar merda. Tá certo? É uma hora que eu vou baixar uma caixa aqui, não vai baixar a unidade aqui. É uma hora que eu vou estar com 289 itens aqui e ele está contando ainda que eu estou com 30 caixas. Aí ferrou. Vai ficar... Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso perder a confiança na informação que eu leio no meu banco de dados. Então, qualquer coisa que me faça perder a confiança é ruim para mim. Tranquilo? Mas não tem como fazer, por exemplo, o estoque ser dependente do caixa de unidade? Então, aí é que está. Todo atributo não chave
só pode depender da chave primária para ser identificado. Então, esse é um atributo que não é chave. E o valor dele eu consigo identificar por esses dois. E esses dois também não são chave. Entendeu? Se você... Olha só, eu vejo muito banco que o cara pega e não normaliza. Só que o que isso vai te trazer? Por hora, não tem problema nenhum, né? Porque a gente está assumindo assim, toda hora que eu tirar um do estoque, eu vejo se é múltiplo de 10 e se for múltiplo de 10 eu baixo uma caixa lá, né? Mas isso nem sempre vai funcionar. Vai ter hora que o seu programa vai dar pau, vai ter hora que, sei lá, alguma merda vai acontecer lá e não vai atualizar certo. Aí o dono da empresa lá, ou a pessoa que controla o caixa, vai ver uma quantidade de caixas que não bate com a quantidade de estoque. Pode ser que o seu produto possa ser estornado e aí você tem que devolver, aí você já começa a ter que criar um monte de operações para poder acertar aquilo ali. E a chance de uma delas dar erro em algum momento é grande e você vai ter diferença de caixa. Tá certo? Tá tranquila a ideia? Então, não sou eu que estou falando que não pode, não. É forma normal. Isso está definido, são fórmulas matemáticas que são traduzidas para essas regras. Então, você tem que prestar atenção. Todo atributo faltou colocar aqui, ó, não chave, ou seja, não chave primária, deve ser dependente exclusivamente da chave primária. Beleza? E a outra regra não pode haver campo calculado. Não pode haver campo calculado. O descritivo da regra é bem mais bonitinho que isso, tá? Mas o que tem para hoje é isso aí. Tá? Não pode haver campo calculado. E aí, isso já impacta diretamente vocês. Quando você tem um jogo, qual é a primeira coisa que interessa para todo jogador? Qual a primeira coisa que interessa para todo jogador? Depende, tipo assim, em que sentido? Qual o objetivo do jogo? O jogador fazer o máximo de pontos, certo? Então, o cara joga para fazer ponto. E aí, ele entra em disputa com outras pessoas que estão jogando. Essas outras pessoas também estão querendo fazer ponto. Então, você quer estar bem colocado no ranking. Você quer ser o primeiro, o cara que tem mais ponto no jogo todo. E aí, o que muita gente faz? Cria o atributo ponto. O atributo ponto, ele não ele é um campo calculado. Por que ele é um campo calculado? Porque ele é a soma de todos os pontos que todos os jogadores, que cada jogador fez em todas as partidas que participou. Então ele é um campo calculado. Ah, professor, então como é que eu faço para saber quantos pontos o cara tem? Deixa eu ver se eu tenho alguma tabela aqui, algum valor que é... Deixa eu ver aqui, ó, essa tabela personagem. Só para saber se a gente colocou alguma coisa nela. Não. Muito bom. Nós só colocamos em homem e mulher, né? Tá.
Olha só, nós só colocamos em homem e mulher. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu faço então? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma função agregada chamada sum, que ela faz o somatório. Então, eu tenho que pegar e dar um jeito de selecionar num atributo só todas as formas de pontuação que o jogador teve em todas as partidas que ele participou. Tá certo? E aí eu faço a soma. E isso aqui me volta uma coluna que é calculada a cada select. Tá certo? Da mesma forma que eu posso calcular a média. Ó, AVG, eu calculo a média. Olha lá. Se eu não me engano, max, eu acho o maior valor. Não sei se é min. Deve ser, ficou rosa. Min. Olha lá, o menor valor. Tá vendo? Então, eu posso usar essas funções agregadas para que na hora que eu faço o select, eu gere o campo que tem o somatório, ou seja, que tem o ranking, que tem a soma de todos os pontos de cada jogador. Tá certo? Estão entendendo? Então, eu resolvo esse problema no meu select. Ah, eu preciso fazer alguma funcionalidade que me retorne o ranking dos jogadores. Tá bom, mas eu não posso ter um atributo ponto. Porque o ponto depende de tudo que o jogador está fazendo em cada partida. Tá certo? Então, ele é um campo calculado. Então, na hora que eu precisar da informação de ponto, eu vou ter que usar uma função agregada para no select, o próprio select calcular a pontuação para mim. Tá tranquilo? Beleza? Então, toda vez que for pensar em banco de dados, vocês têm que pensar nessas três formas normais, tá? E vocês têm que pensar no que a gente viu para trás, os tipos de relacionamento, os tipos de atributos, as cardinalidades e tudo mais. Tá tranquilo? Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida nisso aí?